Capítulo 21. Eu me dirigi para outro lugar, onde vi no oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e 4 lugares deleitosos. Internamente, ele era profundo e espaçoso e plano, ele era profundo e escuro à vista. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Estes são os lugares deleitosos, onde os espíritos das almas dos mortos serão reunidos. Para eles, ele foi formado. E aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares nos quais habitarão até o dia do julgamento e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem os céus, enquanto eles são acusados. Então o querido Rafael, o anjo que estava comigo, me disse: Que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? E ele me respondeu dizendo: Esse é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará seu irmão até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo: Por quem está separado o outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, nomeadamente por uma fenda feita na terra, por água e por luz. Acima dela, e da mesma maneira, os pecadores são separados quando morrem e são sepultados na terra. Julgamento não insurpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento, até o tempo do grande julgamento. O castigo e o tormento da carne, que é daqueles que completamente execraram as almas, são unidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam para a sua destruição, para a sua matança no dia dos pecadores. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos e dos pecadores. Aqueles cometeram crime e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão desse lugar. E falei: Abençoado seja o meu Yahvé, o Yahvé da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Capítulo 22. Dali eu fui para outro lugar, em direção ao oeste, até as extremidades da terra, onde eu vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso impermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuamente. Eu indaguei, dizendo: O que é isto que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estavam comigo, respondeu e disse-me: Este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aqueles de todas as luminárias dos céus. Capítulo 23. Eu fui dali para outro lugar e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia como de noite. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas.
Todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era a sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas, por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3 eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma na outra. A 7ª montanha estava no meio dela, em comprimento. Elas todas se assemelhavam lá dentro de um trono, e árvores rodíferas a rodeavam-nas. Entre estas havia uma árvore de um odor incessante. Nem daqueles que estavam no Éden havia lá alguma de toda árvore de fragrância que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê, esta árvore é vistosa, de aspecto agradável em suas folhas, e o aspecto dos seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que preside sobre elas, respondeu e disse: Enoque, por que tu inquires ao respeito do odor dessa árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi e disse: concernente a tudo eu estou desejoso de instrução, mas particularmente com respeito a essa árvore. Ele respondeu-me dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-te, são o assento de Yahvé. Será o centro no qual se assentará o santo, o grande Yahvé da glória, o eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma, não do odor carnal, lá ninguém terá poder para tocar, até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado aos eleitos, pois em direção ao norte vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce odor entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra com seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento, nem punição os afligirá. E eu abençoei o Yahvé da glória, o eterno Rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, e formou-a e declarou que lhe daria para eles.